A gente agora está recebendo o professor Guilherme. O professor Guilherme ele é graduado em matemática, com especialidade em matemática avançada e computacional. E o tema da palestra dele é o desenvolvimento de games no contexto escolar. Ele vai apresentar essa temática para a gente, super interessante. E eu vou, durante 1 hora, ele vai apresentar. E, se vocês, por gentileza, anotem as perguntas, que, em seguida, a gente vai promover um debate. Tá bom? Por favor, professor Guilherme, seja bem-vindo. Vamos aplaudi-lo? Esse aqui é um pouco enrolada, né? Que eu sou diretora. Olá. Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria agradecer à organização pelo convite. E eu acho que antes de eu falar especificamente sobre games na escola, é só para vocês se situarem, para saber um pouco o que eu faço, como eu faço, onde eu faço e o que eu sou, né, nesse campo aí da educação. Eu sou professor de matemática, mas o governo do Estado do Rio de Janeiro tem uma função que chama orientador tecnológico. Não sei se alguém conhece essa função. Então, na verdade, eu tenho 2 matrículas, uma como professor de matemática, a outra como orientador tecnológico. Que a função é basicamente promover a tecnologia na escola. Seja com os professores, seja com a direção, seja com os alunos. Então, normalmente, eu trabalho com projetos, tá? E antes ainda de eu chegar na minha temática, eu vou falar um pouco da minha estratégia para desenvolver projetos, porque isso faz toda a diferença se o seu objetivo vai ser alcançado ou não. É saber planejar um bom projeto. Tá? Eu uso muito uma metodologia, uma teoria muito estudada aí pelos acadêmicos, que é chamada de metodologia por projetos. Ou seja, você ensinar conteúdos curriculares, utilizando de pano de fundo um tema interessante. Então, quer dizer, você vai, primeiramente, escolher um tema, e aí os conteúdos vão entremear o projeto, e você vai conseguir alcançar o que você pretende, né? Quer dizer, o objetivo principal do projeto. Eu até coloquei aqui uma citação acadêmica, mas, na verdade, eu estou mais preocupado com as palavras-chave aqui. Então, a mudança de paradigma no escute, leia, decore e repita, que é a escola tradicional, a escola que a gente conhece, e que, infelizmente, isso está perpetuando ainda, né? A gente percebe, eu estava observando ali a área de exposição, que tem lá uma sala bem tradicional, e se você pensar bem, a mudança para a sala de aula de hoje não é tão dramática, se você comparar, por exemplo, como que a gente se comunica hoje, se você pensar daqui a, sei lá, 15, 20 anos, como que era a comunicação entre as pessoas, a diferença é absurda, né? Se você entrar num banco de 20 anos atrás e entrar num banco, num shopping, você vê uma mudança muito mais significativa. Então, por que será que essa escola não muda para o que a gente quer, que é uma abordagem muito mais crítica, né? Que é você investigar, problematizar, argumentar, produzir e criar, e projetar. Quer dizer, é isso que a gente quer do aluno. O aprender a aprender, né? Aprender a fazer. O aluno ele tem que ter autonomia para ele conseguir buscar o conhecimento sem a necessidade de ter um professor levando ele nos braços o tempo todo, né? Bom, então, basicamente a estratégia que eu uso é essa. Eu uso o meu cargo de orientador tecnológico para desenvolver projetos que tente melhorar essa realidade da minha escola, pelo menos, né? Já que eu sou professor numa escola pública do Estado, na cidade de Petrópolis. Bom, temáticas atraentes. Eu acho que todo projeto tem que começar por uma temática que seja interessante para o aluno. Tá? Por que eu digo isso? Já que eu vou falar de games, quando você escolhe um tema que é atraente, do ponto de vista do aluno, você já tem como se fosse meia corrida já
conquistada, né? Quer dizer, é muito mais fácil você ter sucesso quando você escolhe um tema atraente que se vende sozinho, né? Porque, na verdade, se vocês pensarem, qualquer tema pode ser atraente, né? Depende muito do planejamento do professor. Mas muitos temas, que é o que eu vou apresentar aqui, eles já se vendem sozinhos. Você não precisa explicar exatamente qual é o seu projeto. Se você falar, por exemplo, de esporte, é uma ideia, né? Você já tem ali já uma empatia direta com o aluno. Né? E aí eu vou puxar um pouco a sardinha pelo meu lado, eu vou falar da matemática. Dá para trabalhar projetos de estatísticas, é difícil você imaginar um esporte que não tenha trajetórias ou você joga uma bola, um dardo, alguma coisa que é lançada, então ali tem muita matemática. Então, é um tema de fácil trabalho, né? É um tema que você consegue vender bem. Vender, né, eu estou falando de um certo empreendedorismo na escola, não é o vender de ganhar dinheiro, é vender de comprar ideia, né? Bom, a música é outro tema que eu gosto de abordar, porque também é muito difícil um aluno que não tem uma ligação forte com a música. Então, eu dei alguns exemplos, novamente, na matemática. Eu não sei se vocês conhecem o famoso jogo de dados de Mozart, que é, fazendo um resumo bem rápido, tá? Mozart, ele fez lá, ele compunha minuetos, e o minueto era dividido em duas partes. A primeira parte eram 16 compassos, a segunda parte eram 16 compassos. A música era dividida assim. E o que ele fez foi pegar cada compasso desse minueto e disponibilizar 16 compassos semelhantes. Semelhantes, são diferentes. Notas, ritmos. Para cada compasso eu tenho 16, não, desculpa, são 12. Tá? Na primeira parte do minueto são 12. E na segunda parte eu tenho para cada compasso 6 opções de compassos diferentes. Então, a brincadeira é que os alunos jogam dados para escolher aleatoriamente esses compassos e produzir o seu próprio minueto. Quer dizer, cada aluno conseguia produzir, aquele CRIE, né, produza, que eu falei no início, naquela citação da professora Marilda. Então, o que acontecia? O que tem a ver com matemática, né? Você consegue facilmente trabalhar ali a análise combinatória. Né? Porque você consegue, por exemplo, e isso que eu acho que é o mais interessante dessa atividade, é descobrir que o que você acabou de compor provavelmente é inédito. Quer dizer, você sorteou aleatoriamente compassos e eu te provo matematicamente que a possibilidade de 2 alunos comporem isso, a mesma música, é totalmente remota. Então, isso é muito interessante. O aluno compõe uma música harmônica, você consegue ouvir músicas de 2 alunos que são completamente diferentes, mas as duas funcionam bem na questão musical, né? E aquilo ali provavelmente é inédito, né? E a matemática consegue provar isso muito bem. Então, música é outro tema interessante. A diretora da minha escola tem um projeto de música muito badalado, vamos dizer assim, na escola, quando ela faz, toda a escola participa, que é o Musimaticando. São paródias de músicas conhecidas, só que eles mudam a letra para falar sobre matemática. Mas, enfim, música é uma venda fácil também. Produção de vídeo, né? Eu acho que a sociedade inteira ainda é muito ligada à televisão. Eu vi em algumas pesquisas aí que a atividade principal, tirando a escola, que o adolescente brasileiro tem, é ainda a TV. Os games ainda estão bem abaixo da TV. Então, produção de vídeo, animação, eles gostam muito daqueles animes, aqueles desenhos orientais, então também é um tema de fácil associação. Então, esses são temas que fazem parte da realidade do aluno. Né? Isso é importante porque você está dando significado a conteúdos curriculares que você vai tentar amarrar no meio desses projetos. Jogos eletrônicos também faz parte da vida do aluno, né? Quem não joga nessa idade? Né? Eu não conheço aluno que não jogue num celular, no computador, num console profissional. Né? Então, jogo é o tema, então eu vou falar melhor depois. E tem também os temas que não faz parte do dia a dia dos alunos. Eu estou falando da minha comunidade escolar, né? Que são alunos de baixa renda, comunidade carente. Por exemplo, Petrópolis não tem ainda cinema 3D.
Então, eles têm uma curiosidade muito grande para entender, né, como é que é um cinema 3D, como é que isso funciona, como é que você explica uma coisa que é uma sensação, né? Então, eu vou falar, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre um projeto de 3D que sai um pouquinho da temática de games, mas também um tema muito fácil de trabalhar, conteúdos curriculares, principalmente de biologia, física e matemática. Outro tema também muito desperta muita curiosidade é a realidade aumentada. Quem teve a oportunidade de visitar a área de exposição do evento deve ter visto lá diversas realidades aumentadas, né? Do pessoal que desenvolve um trabalho bem interessante aqui no Rio. Bom, eu vou tentar explicar, né, o que é a realidade aumentada, tentando fazer um resumo bem simplificado. Basicamente, você tem o real e o virtual, a realidade aumentada está no meio desse caminho. Ou seja, você tem uma cena que predomina a realidade, quer dizer, uma imagem captada pela webcam. Você tem ali uma imagem real sendo captada. E você incorpora objetos virtuais nessa cena. Como que a gente faz isso? Você tem um marcador, que é um desenho de fácil associação para o software, quer dizer, o software ele tem que olhar aquele desenho e conseguir, vamos dizer assim, perceber o desenho na cena. E aí ele projeta, o software faz isso, ele projeta um desenho sobre esse marcador numa posição geográfica idêntica à realidade. Quem não entendeu nada, é natural, isso você tem que ver. Eu vou tentar mostrar, só que a gente tem um problema que precisa de luz, tá? O Matheus vai me ajudar lá atrás, ele está sem luz, então não sei se ele vai conseguir mostrar, olha o webcam que não está mostrando nada. Ele vai tentar iluminar o marcador usando uma lanterna, e aí vocês vão ver um computador com evento, conecta. Então, isso é realidade aumentada, quer dizer, aquilo ali é um papel, e eles, de acordo com que ele movimenta o papel, o objeto tridimensional funciona como se estivesse ali. Tá bom, obrigado, Matheus. Então, olha só. Onde que isso pode ser usado em educação, né? Eles têm muita curiosidade sobre essa tecnologia. Eu usei isso com professores de química para mostrar modelos atômicos e aquelas moléculas todas lá que estudam em química. Eu usei em biologia, ali tem um exemplo de um elefante. Isso foi feito para uma escola de Petrópolis, e, na verdade, é uma pré-escola e as séries iniciais. Então, eram criancinhas, tá? Os de maiores idade eram 9, 10 anos, que recebiam 2 marcadores, um com elefante africano, outro com asiático. Então, era um jogo de erros. Na verdade, não é erros, né? Era um jogo que eles tinham que comparar os 2 elefantes e perceber a diferença entre eles. Então, eles tinham que aproximar para ver que lá o elefante africano tem uma quantidade de dedos na pata traseira diferente do asiático, né? Quer dizer, ele tem que aproximar para enxergar as patas. Então, essa questão de você ter o mundo tridimensional ali podendo ser manuseado é interessante ser usado na educação. Então, tem vários exemplos. Essas são as abordagens que eu uso. São temas que eu acho que já se vendem sozinhos, né? Sem precisar de muito poder de convencimento. Bom, por que eu escolhi games, né? Uma das desconfianças veio da observação de um aluno jogando. Uma das coisas que eu percebo, que eu acho que qualquer um vai concordar comigo, é que a concentração de quem joga qualquer tipo de jogo, seja no celular, num Cave 3D, ou um console qualquer, você vê que o aluno, ou o adolescente, o jovem, não importa, ele está realmente imerso. Por mais bobo que o jogo seja, muitas vezes o jogo é bidimensional, um joguinho de plataforma, e ele está totalmente imerso naquele desenho, totalmente longe da realidade, né? Eu não estou falando daquele jogo tridimensional, que aquele sim tem um poder de imersão maior ainda. Estou falando de jogos simples, e a imersão acontece. Isso no aluno jogando. Já na minha aula de matemática, pelo menos, não é a mesma concentração que a gente observa, né? Então, a gente tem que tentar aproveitar essa energia boa dos games na educação. Então, essa era a primeira desconfiança que eu tinha. Tentar trazer um pouco dessa concentração, tentar entender, né, essa concentração pelos games e trazer isso. Outra observação, perseverança. Eu reparei,
e reparo todos os dias alunos jogando, eles morrem na mesma fase, milhares de vezes, no mesmo ponto, e continuam tentando. Eu não sei de onde vem essa força, né, dessa perseverança que eu não teria, né? São jogos que parece que quem fez tem um certo sadismo, ele quer que a pessoa morra naquele ponto, e quer que ela morra várias vezes, porque até ele descobrir qual é a tática para vencer, ele tem que fazer isso várias vezes. E na matemática, eu estou falando de matemática porque é a minha área, quando o aluno erra uma questão, ele fica frustrado, isso não é para mim, eu não tenho jeito para isso, e tentou uma vez, para ele já é demais, né? Então, essa persistência a gente não vê, infelizmente, na educação, e é por isso que eu estou investindo na ideia dos games. Outra observação é a busca de desafios. Os alunos, normalmente, eles querem que o jogo fique cada vez mais difícil, né? Ele quer que a próxima fase fique muito mais complexa, com mais inimigos, mais tiros, mais obstáculos. Se a fase seguinte for mais fácil, o jogo perde a graça. Então, na matemática, né, que é a matéria que eu dou, se eu dificulto um pouquinho, já vem a reclamação, estava demorando, sabia que ia complicar, né? Então, esse tipo de abordagem tem outras, tá? Por exemplo, o aluno ele vai buscar na internet, em fóruns de discussão, como é que passa daquela fase daquele jogo. Ele passa horas ali lendo, escrevendo, dialogando com pessoas do outro lado do mundo para tentar entender qual é o macete para eu passar da fase tal do jogo tal. E quando eu peço para ele ir num fórum para discutir um pouquinho sobre a matéria. Então, enfim, é um mundo totalmente distoante aí da educação. Bom, estratégias para o meu projeto. Quando eu quero criar um projeto, eu penso em algumas coisas. É um pouco, vamos dizer assim, pretensão demais querer abordar todos esses temas. Mas o tema atraente eu acho que já está fácil para eu perceber o que pode ser interessante. Outra, eu procuro sempre temas que têm uma correlação interessante com os conteúdos curriculares. Por exemplo, para trabalhar esportes, eu já fiz isso, eu tive um pouco de dificuldade para inserir certos conteúdos curriculares da matemática no projeto. Então, esse é um dos empecilhos. Eu quero que o projeto tenha uma aderência muito boa com o conteúdo curricular. Temos aliados com os PCNs e que seja catalisador de criatividade. Eu sempre procuro usar e abusar do potencial criativo dos adolescentes, que é muito grande. A gente ainda não tem a dimensão disso, mas o adolescente ele é muito criativo, muito mais do que eu. Projeto onde o aluno tem voz, né, e seja coautor do processo. Isso é importante porque, nesses dias, eu estava pensando que um dos principais motivos para os meus alunos não aprenderem matemática é a baixa autoestima. Ele já entra na sala com o seguinte pensamento: eu não vou aprender matemática porque é difícil, isso não é para mim, daqui a pouco eu estou trabalhando aí num comércio e a minha vida é essa, então eu não aprendo matemática. A melhor aula que eu dei, usando todas as TICs possíveis, o aluno já se convenceu que ele não vai aprender. Então, aquilo ali não serve para ele. Tudo que eu falar é como se eu estivesse falando outro idioma. Então, o aluno ele tem que ter voz. Quando ele tem voz, se sente importante no projeto, quando ele produz, quando ele cria, quando ele problematiza, quando ele projeta, ele ganha essa autoestima e aí os caminhos se abrem. É isso que eu procuro buscar bastante nos meus projetos. Utilização de ferramentas de autoria tem um pouco a ver com aquilo. Eu uso ferramentas que o aluno é autor, ou seja, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Aliás, agora, o aluno não só como consumidor, né, de tecnologia, eu quero que ele seja um produtor, eu quero que ele consiga produzir tecnologia. Existe uma fala aí que essa geração digital, ela domina a informática. Isso não é bem assim, ele domina como usuário, como a maioria de nós. Mas, se você começa a falar de produção de tecnologia, isso não é muito simples, é um pouco árduo. A preguiça, que eu acho que todo mundo constata aí nos nossos alunos, ela impede que ele seja um bom produtor de tecnologia. Ele precisa ganhar conhecimento
e ganhar autoestima para conseguir produzir tecnologia. Tá? É isso que eu vou falar mais tarde no projeto. Trabalho colaborativo tem que ser essencial, porque eu vejo hoje alunos de terceiro ano, eu dou aula para um terceiro ano, que tem 6 panelinhas na sala, e elas ficam numa distância de pelo menos 2 carteiras entre uma panela e outra. Eles não sabem trabalhar em grupo. Qualquer situação que cria ali uma desavença, o aluno já se afasta, e normalmente no intervalo um fica longe do outro, e a gente imagina como é o ambiente de trabalho, né? A gente tem que conviver com os piores chefes, piores colegas do mundo, e temos que levar isso de uma forma profissional. Então, os alunos eles precisam aprender a trabalhar colaborativamente. Isso como essência do projeto. Desenvolvimento do raciocínio lógico, claro, eu estou falando de matemática, então é interessante que eu consiga desenvolver o raciocínio lógico, que nada mais é do que um raciocínio matemático, né? Lógica, inclusive, é um tema da matemática, né? Sem lógica não existe matemática. Valorização do mercado de trabalho. Eu queria que o meu projeto também tivesse alguma correlação com o mercado de trabalho profissional especializado, não aquele trabalho informal, um trabalho mais rebuscado. Bom, isso tudo eu encontrei no projeto de games. Tá? Eu vou explicar depois como é que eu consegui abordar pelo menos parte de cada um desses temas no meu projeto. Depois vocês veem se vocês concordam ou não. Bom, como trabalhar games? Tem várias maneiras, tá? E eu coloquei isso aqui mais como sugestões. Tá? Então, a primeira sugestão, que dá menos trabalho, teoricamente, tá? Vocês vão entender por quê, é pegar um jogo pronto, um jogo comercial. Isso já está totalmente vendido para os alunos. Você fala, ó, você vai jogar aquele jogo que você adora aqui na escola. Para ele está perfeito. Agora, como é que eu vou amarrar isso com os conteúdos curriculares? Isso não é muito fácil. Tá? Aí depende muito de cada professor, da tua área. Eu estou dando alguns exemplos aqui só para discutir. Na verdade, eu não trabalhei com nenhum desses, mas é só sugestões. Tá? Por exemplo, o Battlefield 1942, ele trabalha, claro, Segunda Guerra Mundial. Mas tem versão para trabalhar Vietnã, enfim. É um jogo de guerra, mas está dentro de um contexto histórico importante. Então, dependendo de como o professor projete, ele pode ter ganhos interessantes aí. Tem o SimCity, que é um jogo que dá para desenvolver sustentabilidade, na verdade, você está criando cidades, né? Então, dá para amarrar aí com, de repente, geografia, história, biologia, depende muito de como você quer trabalhar. Civilization tem a ver com a evolução socioeconômica de civilizações, então também dá para ser bastante usado aí, dentro da disciplina de geografia e história. Bom, mais exemplos. Nós temos aqui o Kinect Sports, que é com o recurso do Kinect, eu não sei se todo mundo conhece, aquele sensor que você não vai precisar de um controle físico. Você faz o movimento e ele percebe o seu movimento. Então, dá para trabalhar, por exemplo, ali atletismo, as regras do atletismo, quando queima, quando não queima. Então, tem muito professor de educação física que está usando isso aí, mas professor de educação física, não estou dizendo... Não fiquem chateados comigo, mas é fácil, entre aspas, trabalhar, porque os alunos já gostam muito de esporte. É claro que tem aí, deve ter muita gente aí escoçando, porque é claro que tem todos os N problemas que qualquer disciplina tem. Mas, enfim, o Xbox é mais uma ferramenta que pode ajudar. O Spore é muito interessante esse jogo para quem quer trabalhar biologia e evolução. Para vocês terem uma ideia, ele é como se fosse um Civilization, só que no espaço. Então, você vai criando as suas civilizações em planetas diferentes, onde você tenta, a sua raça tem que ir se destacando para você ir ganhando pontos e reproduzindo cada vez mais. O mais legal desse software é que ele tem um gerador de criaturas que é de graça. Se vocês forem lá no Google e digitar lá Spore, criatura, alguma coisa assim, ele vai te oferecer um link que você baixa o gerador de criatura. E esse gerador de criatura, o aluno, ou quem quer que queira usar,
consegue montar sua criatura do zero. Então você coloca a quantidade de braços, comprimento do braço, vai pôr garra, não vai pôr garra, quantas cabeças, quantas pernas. E o legal é que você consegue simular o caminhar dele. Vamos dizer que você colocou lá 3 pernas e uma mais curta que a outra, e quando você solta, ele não se movimenta bem. Isso não é bom para a sociedade que você está criando, né? Você está criando um organismo que vai ter alguma deficiência, e provavelmente a seleção natural, e aí já entra um pouco na biologia, vai condenar aquela raça. Então, outra coisa, ele te dá um nível de atração para o gênero oposto. Ele diz o quanto aquela criatura você gerou é atraente para a fêmea ou para o macho e vice-versa. Então, isso é interessante, porque quanto mais bizarra a criatura, não sei como que esse algoritmo trabalha, mas é menor a atração. Então, você tem que fazer uma coisa mais simétrica. Então, dá para trabalhar muita questão de evolução, de Darwin, teoria de Darwin, e nesse gerador de criaturas. Tá? O jogo em si, dá para trabalhar outras coisas, mas ele é pago, né? Ele é comercial. Bom, existe um problema nos jogos comerciais. Aliás, existem vários, né? Um deles é a questão da censura. Aqueles que eu mostrei anteriormente, não, mas esses aqui, por exemplo, aquele Call of Duty Black Ops, ele é proibido para menores, não é proibido, né? Desaconselhável, para menores de 18 anos. Ele trabalha a questão da Guerra Fria. Então, tem um tema muito forte, muito interessante, mas tem toda aquela discussão da questão da classificação do título. O Call of Duty 3, esse T aqui, é o formato de classificação norte-americano, quer dizer desaconselhável para menores de 13 anos. Só para vocês terem uma ideia como essa questão da censura é polêmica, esse jogo na Alemanha ele é desaconselhável para menores de 18. E nos Estados Unidos ou Canadá, ele é desaconselhável para menores de 13 anos. Então, essa flutuação é muito grande, isso cabe a uma discussão de sociologia, filosofia e tal, que não cabe a mim fazer, mas o tema é muito bom. Tá? Trabalha muito bem aí a questão da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Esse God of War, ele é para trabalhar a mitologia grega, também é proibido não, desaconselhável para menores de 18 anos. Então, isso é um problema, né, dependendo de como que você vai trabalhar isso. Claro que você pode trabalhar de forma tangencial sem que o aluno precise jogar. Uma dica que eu dou, para quem quer saber um pouco mais sobre um determinado jogo, e não quer, obviamente, comprar um jogo, você pode ir lá no YouTube e digitar o nome do jogo e você já vai ter uma prévia do que esse jogo vai apresentar. Será que ele é muito violento? Será que ele mostra situações inapropriadas do teu ponto de vista? Né? Então, o YouTube é uma ferramenta excelente, inclusive para pais, né? Pais e mães que querem saber o que seu filho está jogando e, de repente, não tem acesso ao videogame, não sabe como é que chega lá. Se você entrar no YouTube com o título do jogo, você vai ter uma noção boa do que aquele jogo está apresentando. Né? Mas, enfim, a censura, sem dúvida, é um problema. Mas, continuando nos jogos que não têm grandes problemas, por exemplo, o viral, né? Angry Birds, eu tenho ali 2. Esse aqui está muito recente, o Star Wars, que ele trabalha os 2. Trabalha com gravidade. Isso é interessante para trabalhar física. É o mesmo Angry Birds, só que usando um pouquinho de conceitos de gravidade. Eu coloquei um slide aqui de uma aula que eu fiz, e essa é interessante porque a gente entende o poder dos jogos na educação. O que tem ali, na verdade, é um exercício de matemática, que se eu tirasse o Angry Birds de fundo e colocasse só o gráfico, o aluno aceitaria de um jeito. Primeiro, né? Isso eu ainda vou aplicar isso. Quando eu coloco primeiro o aluno para jogar, o Angry Birds, vai jogar lá e ele vai perceber toda a dinâmica física do jogo. Esse jogo, eu não sei se vocês repararam, ele é um visual muito simples, mas não se engane, ele é muito complexo por baixo. Quem trabalha aí com programação sabe que a física aplicada nesse jogo ela é muito complexa e muito bem feita. Né? Você vê a reação entre os objetos,
que foi realmente ali feito um trabalho de simulação muito bem feito. Então, quando você fala, deixa o aluno jogar, e em seguida você muda a visão da sua aula, em vez de você falar de vértices da parábola, raízes da função, coordenadas cartesianas, você fala, olha, a que altura a ave tem que ir, qual a distância do porco e da árvore, qual é a fórmula matemática que faz o pássaro atingir em cheio o porco. Você simplesmente está mudando a linguagem, mas está falando a mesma coisa e a recepção é totalmente diferente. Tá, então, o que eu fiz? Fiz screenshots, né, aquele print screen do computador, você captura a tela, e aí, por cima, você vai desenhando gráficos, e é uma abordagem interessante, né, barata. O Angry Birds é de graça para PC, pelo menos as fases iniciais. Bom, então, essa é a ideia com jogos comerciais. Bom, eu vou me apressar porque eu quero chegar logo na que eu escolhi que não tem a ver com jogos comerciais. Essa também é muito usada. Você pegar um jogo educativo. Jogos educativos também têm seus problemas, né? Os bons são raros. Não tem muita coisa boa por aí. Alguns são pagos, mas tem coisas boas. Tá? Dei alguns exemplos aqui do pessoal da Bahia. A professora Lin Alves coordena esses projetos. Um para falar sobre a Guerra de Búzios, outro para falar sobre... Esse aqui é sobre a Revolução Francesa. Podem reparar que a linguagem já é muito parecida com os jogos comerciais. E ele é um jogo educativo por excelência. Ele é um jogo que fala sobre a Revolução Francesa. Então, é muito interessante e é de graça. Se vocês procurarem, o nome do jogo é Triad, e ele está gratuito para baixar pela internet. Bom, outros jogos que podem ser usados, que têm mais esse vínculo com a educação, é o Capoeira Legends, que ele é passado na época do Brasil colonial. Então, você pode trabalhar algumas questões ali, também com uma linguagem muito próxima do que eles conhecem porque eles separam muito isso, né? Uma coisa é jogo comercial, outra coisa é o jogo da escola, né? E eu acho que uma estratégia interessante é quando você consegue fazer uma aproximação dessas duas coisas que, na verdade, não deveriam estar tão distantes assim. Bom, aqui tem mais um exemplo, que eu acho que vocês conhecem bem. Ali embaixo tem uma exposição deles, o Mangarhai, que trabalha jogos educativos na matemática especificamente. E eu tenho também uma participação grande nisso aqui, que são objetos digitais no novo PNLD, os livros didáticos que vão ser usados nas escolas públicas. Eu não sei se vocês estão a par do último edital do MEC, do livro didático, que tem uma abertura para trabalhar objetos digitais. O que o MEC chama de objetos digitais? São vídeos, simuladores, né, simulador de física, de química, infográficos e jogos. Então, existe lá uma abertura para jogos. É claro, as grandes editoras estão investindo nisso. Tá? Então, eu tive uma participação grande com editoras como design instrucional, design pedagógico, para desenvolver jogos educativos que estão muito bem relacionados com os conteúdos curriculares. Então, vem novidades por aí, tá? Os próximos do ensino fundamental já estão prontos, e o ensino médio, as editoras já estão se preparando, já estão produzindo também. Então, daqui a pouco, a gente vai receber livro didático na escola pública com jogos feitos por grandes editoras, né? Isso é muito diferente dos jogos educativos que a gente vê por aí, que são produções independentes. Então, às vezes, é um excelente programador, mas não tem designer por trás, então fica aquele jogo feio, chato de jogar. Às vezes é o contrário, às vezes o jogo é muito bonitinho, mas não funciona. Às vezes a parte educacional dele, pedagógica, é fraca. Então, isso aqui melhora um pouco essa situação, porque são grandes editoras, tem grandes autores, grandes equipes, grandes investimentos. Então, eu acho que vem coisa boa por aí. Bom, e aí vem a minha pergunta. E se eu pensasse num projeto onde os meus alunos produzissem seus próprios jogos? Isso é possível? A minha primeira resposta de cara é não. Tá? Por que não?
Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não tenta entender isso aqui, não. Mas o C# é uma linguagem de programação, uma linguagem para fazer jogos profissionais. Tem várias linguagens, o C# é uma delas. Isso aqui é o XNA, que é, na verdade, um facilitador para usar o C# para criar jogos. Então, isso já é um facilitador, tá? A gente chama isso de framework. Mas aí, esse código aqui, só para vocês terem uma ideia, o que ele faz? Ele faz uma tela azul e uma nave que eu desenhei plotada na tela. Só para fazer isso, eu preciso escrever algumas coisas, né? Então, eu pensei, impossível, né? Para eu ensinar aluno, chegar daqui, virar um jogo, isso não dá. De repente, eu precisaria de 3 anos para fazer, e eu não tenho também conhecimento técnico para ensinar essas coisas. Então, bom, mas é possível. Não com esse software, não no tempo que eu queria. Eu queria desenvolver um projeto para 1 ano. Então, realmente não dá. Aí, bom, vamos tentar entender. Isso aqui, sim, vamos tentar entender. Isso aqui é uma rotina no C#. Eu acho que vocês conseguem perceber o que isso aqui vai fazer. Ó. Se, teclado e scale down. Tecla para baixo. Tecla esquerda, vetor X, tem que diminuir. Se tecla direita, vetor X aumenta. Ou seja, isso aqui é um controle do teclado para fazer essa navezinha se movimentar na tela. Então, o aluno vai lá usando teclado, consegue, só que isso não dá para usar, tá? Não no projeto que eu tinha em mente. Agora, olha o Scratch. Eu acho que alguns devem conhecer a ferramenta Scratch, desenvolvida por um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que não é exatamente para fazer jogos, é para fazer qualquer coisa interativa, incluindo jogos. Olha como é que é muito mais simples. Isso foi feito para crianças, tá? Crianças, assim, de 8 a 80 anos. Você tem aqui, ó, quando a tecla seta para cima pressionada, mude Y por 10. Aqui tem um plano cartesiano, tá? Então, é fácil o aluno entender, porque ele está estudando isso na matemática, ele sabe onde é o eixo Y, onde é o eixo X, onde aumenta, onde diminui, o que acontece. Então, olha como é que a linguagem é muito mais simples. Ele usa aquele sistema de Lego, de encaixar tijolinhos. Então, isso poderia ser uma boa ferramenta para trabalhar desenvolvimento de jogos, claro, de forma amadora, mas os alunos estariam realmente produzindo jogos. Aí eu achei outra ferramenta, essa eu usei em 2009, bastante, tá? Depois eu achei uma outra ferramenta em 2011, que é da Microsoft, não sei se vocês conhecem, é o Kodu, também de graça, tá? Tanto o Scratch, quanto, né, que é do Meet, quanto o Kodu são gratuitos. E tem uma plataforma online para compartilhamento também de graça. Então, você pode compartilhar. Isso é muito interessante. Os alunos compartilharem o trabalho deles. Eles podem mandar um link para um colega, para um professor, mostrar, olha aqui o jogo que eu acabei de fazer e tal. Então, isso é o que eu estava procurando. Tá? Softwares fáceis de autoria, fáceis de usar. Olha como é que é o movimento. Isso aqui é uma motinha, tá? Aí eu vou lá em programa, ele vai abrir um menu circular, aqui infelizmente eu esqueci de colocar, mas olha como é que é fácil. Ele usa o sistema quando faça. Quando determinado evento ocorrer, faça, execute determinada ação. Então, ele é muito simples. Se vocês olharem, olha como é que isso está claro. Quando teclas de direção, né, do teclado forem pressionadas, se mova. Isso já é suficiente para quando eu apertar para frente, para o lado, para o outro, a motinha, né? Na verdade é um monociclo, ele vai caminhar pelo trajeto que o aluno desenhou, tá? O aluno é que compõe esse cenário tridimensional. O Kodu é muito interessante para ser usado, por exemplo, no ensino fundamental inicial, a geografia. Você consegue construir vales, planícies, planaltos, rios. Então, é um software completo para você desenhar um espaço geográfico. Tá? Então, outra coisa. Se você não é professor de matemática, né, tá falando, isso aí é para matemática. Não, claro, você pode fazer um jogo para qualquer assunto. Isso que aconteceu no meu projeto, eu não vinculei ele a só a matemática, né? Eu vou mostrar aqui o que eu fiz. Tá? Eu dividi a minha equipe em pequenos grupos e eu tinha aqui um organograma. Quer dizer, os alunos vão produzir de forma setorizada. Claro, eles participavam de oficinas,
Todos tinham que aprender a desenhar num software digital. Todos tinham que aprender a programar usando o Scratch ou o Kodoo. Só que, claro, por afinidade, os alunos iam escolhendo as áreas que eles gostariam de trabalhar, porque eles têm afinidade maior. Então, por exemplo, eu estava gerenciando sempre os projetos. Quando eu falo projeto, aqui é um mini projeto, são os joguinhos, tá? A gente tinha os artistas, e aí eu dividi aqui em arte gráfica e arte de áudio. A arte gráfica eu ainda separava, essa equipe aqui de 2 ou 3 alunos vai produzir os cenários do jogo, essa equipe aqui de 2 ou 3 alunos vão fazer os personagens. Quando eu falo fazer, é desenhar, tá? Digitalmente. Áudio, trilha sonora, ele vai pesquisar lá na internet uma trilha sonora que tenha direitos autorais, que não tenha direitos autorais, efeitos sonoros, mesma coisa. E aí você tinha a programação, que é a pessoa que é, ou melhor, o grupo que ia receber essas mídias, né, de áudio e vídeo, e fazer isso tudo funcionar num jogo. E tinham os publicitários, que eram aqueles que iam vender a ideia, iam mostrar, ia pôr no blog, ia no Facebook, compartilhar o que foi feito. Bom, era uma linha de produção, só para vocês terem uma ideia, vou ser bem ligeiro aqui, e a minha ideia hoje é que vocês vejam que isso é possível. Parece que é uma coisa muito além. Como é que eu vou fazer alunos produzirem jogos? Claro, eu fiz no contraturno, tive tempo, foi no meu cargo de orientador tecnológico, mas dá para adaptar isso. Olha como é que eu fiz. A gente primeiro tinha uma discussão sobre o que seria o projeto, como que ele seria, que cara ele seria, quem era o público-alvo. A gente discutiu o que a gente ia fazer. Depois eu dividi em tarefas, que aí quem vai fazer o quê, né? Quais são as equipes, quem vai fazer a parte de arte, a programação. Depois eu fazia uma reunião com os artistas e com os programadores. Na verdade, essas reuniões aqui, elas aconteciam mais ou menos juntas, tá? Porque é interessante o programador saber o que os artistas estão fazendo e vice-versa. Então, essas reuniões eram também para definir quem ia fazer o quê, como ia fazer, com que cronograma. Eu trabalhei isso com o ensino médio, tá? Então, a ideia era já visualizando o mercado de trabalho, como é que isso poderia ser aproveitado, pelo menos na visão empresarial da coisa. Bom, depois, as primeiras programações tinham as versões de teste, né, versões betas, a gente fazia testes entre nós mesmos, depois publicava na rede, isso ia ou para o site do Meet, que é o caso do Scratch, ou para o site da Microsoft, do Kodoo, que também é uma comunidade online. Tá? Divulgação na rede. A publicação e divulgação na rede, na verdade, é quase que a mesma coisa, porque tem a publicação e tem a divulgação na rede já como um produto finalizado. Tá? Então, era mais ou menos essa dinâmica para cada joguinho que eu fazia. Bom, aqui tem alguns jogos que a gente produziu, claro que eu não vou falar de todos, mas só para citar alguns, tem jogo aqui de matemática, aqui é um simulador de física, um jogo de biologia, matemática, aqui é química, como é que funciona uma usina nuclear. Isso aqui eu uso ainda hoje. Tem muitos objetos desses que são usados por professores em sala de aula. Tá? E aqui embaixo tem os jogos produzidos em Kodoo, né, que aí já são o ambiente tridimensional muito mais elaborado, né? E também dá para se produzir muito mais rápido usando o Kodoo do que usando o Scratch, tá? Porque o Kodoo ele tem as limitações dele. Por exemplo, você não pode criar um personagem no Kodoo. Já no Scratch você cria o personagem que você quiser, basta você desenhar. Então o Kodoo tem suas limitações, mas ele oferece muitas opções e o ambiente, os alunos gostam muito disso aqui, porque está mais próximo da linguagem dos jogos comerciais que eles estão acostumados a jogar. Bom, eu vou tentar mostrar. Eu acho que aqui vai precisar do clique do mouse lá atrás para mostrar. Isso é um vídeo de um jogo feito em Scratch. Eu acho que não... Ah, não, vai... Bom, esse é um jogo de matemática, chama Matemáquina do Tempo. É um jogo que faz uma viagem no tempo. Então, você tem aqui
um enigma, aqui a senha para descobrir qual que é a porta certa. Se ele não descobrir a certa, a porta esmaga ele. Então, ele tem que achar rapidamente a porta certa, de acordo com a senha que está aqui. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Se ele errar, lá morreu, perdeu uma vida. Aí vem elemento surpresa, vem o pterodáctilo aqui, para tentar matar o herói. Então, é um jogo de matemática que vai ficando cada vez mais difícil, ele muda de fase. Ele viaja no tempo, agora ele vai para a Idade Média, e aí eles quiseram... Já vai mudar o ambiente. Né? Aqui já é da Idade Média, tem um castelinho, um cavaleiro. Eles quiseram colocar uma figura mitológica, que é um dragão, mas, enfim, está aí a representação da Idade Média, e depois eles iam para a Segunda Guerra Mundial e terminavam no futuro. Então, é um exemplo de jogo que dá para criar no Scratch. Está criado por alunos. E, no próximo slide, é um jogo no Kodu. Tá? Que eu queria só que vocês tivessem uma ideia do que é cada um dos jogos. Então, esse jogo, na verdade, todos eles têm muito áudio. Tá? Tem músicas, sons, mas, enfim, está sem áudio, não tem problema. O importante é vocês verem como é a dinâmica de cada um. Esse é um jogo do tipo um quiz, perguntas e respostas, né, de matemática. Dá para fazer muito tipo de jogo, né, todos eles com essa ideia de um espaço geográfico que é percorrido por um herói. Né, então, isso é só para exemplificar o tipo de jogo que você consegue criar usando o Kodu. O ambiente é muito mais agradável aos olhos dos alunos, pelo menos isso é o que eles relatam para mim. Tanto é que quando eu apresentei o Kodu, eles não queriam mais usar o Scratch, mas o Scratch é importante porque ele desenvolve o raciocínio lógico de uma forma mais próxima da matemática, já que ele trabalha com coordenadas cartesianas. Bom, esse foi o projeto de games. Tá? Eu não sei como é que está o tempo. Falta 5? Tá. Eu vou falar muito rapidamente sobre um outro projeto. Esse é para 5 minutos. Na verdade, ele é para 3 horas, mas eu vou fazer em 5 minutos. A onda 3D. Isso não tem a ver exatamente com jogos, mas está na questão do entretenimento ainda. Os alunos estavam confundindo essas coisas. Por que o Avatar fez tanto sucesso, saiu tanto na mídia, e o Transform, que o 3D dele era muito parecido? Aí eu entendi que o 3D que ele estava falando era de uma criatura criada num software de modelagem 3D interagindo com a cena real. E não aquele 3D que aí sim é o porquê do Avatar ficar tão famoso, que é aquele que você usa um óculos especial, que também tem aqui embaixo na área de exposições, que você tem a sensação de profundidade. Então, eu resolvi desenvolver um projeto que eu ensinava física. Por que física? Porque eu tinha que falar de polarização de luz, filtro da luz por cor, né? Aqueles óculos coloridinhos de anaglifo, aquilo usa filtro por cor. Mas se vocês observarem lá embaixo na área de exposições, tem lá aqueles óculos fumê. Aquilo já usa, tem um sistema ativo e o passivo, mas o passivo usa basicamente polarização de luz. Então, eu tinha que falar de luz, tinha que falar de física, de ótica, estereoscopia, uma série de coisas que tinham a ver com física. Trigonometria, porque fala de ângulos de sobreposição da visão, entra em biologia para falar sobre visão. Aí a professora de biologia me ajudou, que ela teve que explicar como é que funciona o sistema de visão para os alunos, né, como é que funciona essa ilusão, né, do cinema 3D. Bom, aí então eu montei o projeto, chamava o Fantástico Mundo 3D. Esses foram os temas que eu trabalhei. Tá? O que a gente produziu? Oficinas. Eles tiveram oficina de física, oficina de trigonometria, oficina de biologia, para entender toda a ciência por trás do cinema 3D. Então, olha como é que o conteúdo curricular está muito bem amarrado com esse projeto. Né? Então, eu estava falando de trigonometria e o aluno estava atento, querendo entender, porque, só para vocês terem uma ideia rápida, para você tirar uma foto 3D com uma câmera só, você precisa tirar uma foto, deslocar um pouquinho para a direita e tirar outra foto. Porque você precisa de 2 imagens para dar o efeito de profundidade. Quanto mais você distanciar, mais interessante o efeito de profundidade, dá mais a profundidade. Só que tem uma hora que as imagens ficam tão diferentes que o seu cérebro começa a incomodar. Ele não consegue mais
fundir essas imagens e perceber profundidade nenhuma. Então, até que ponto eu posso separar essas imagens? Aí entra a trigonometria. Então, a gente estava criando um método para tirar fotos, e aí, dependendo da distância que você estava do objeto, você tinha que saber, usando lá uma formulinha trigonométrica, até que ponto eu posso afastar a minha câmera para que essa foto fique com efeito tridimensional bem legal. Então, o conteúdo curricular estava muito bem nessas oficinas. Claro, você não vai explicar cinema 3D sem o aluno experimentar. Como eu falei, Petrópolis não tem cinema 3D. Então, o que eu tive que fazer? Peguei 2 ônibus, levei os alunos para a cidade mais próxima, que é lá em Duque de Caxias, e lá eles assistiram um filme 3D. Aí sim, eles entenderam o que é, porque essas coisas é sensação, tem que experimentar, não dá para explicar. A gente visitou um cave, vocês viram um cave ali embaixo, tem um cave lá em Petrópolis, no Laboratório Nacional de Computação Científica. Foi muito interessante porque o pesquisador ele comentou que os alunos estavam muito bem informados sobre a tecnologia. Ele falou, poxa, às vezes eu trago o pesquisador aqui, ele não sabe nada sobre estereoscopia. Esses alunos, a gente discutiu alguma coisa de estereoscopia com alunos do ensino médio da escola pública em Petrópolis. A gente fez uma videoconferência com um estúdio canadense que participou da produção do Avatar. Os alunos conversaram com na verdade, ele é brasileiro, mas mora no Canadá, e participou da produção do Avatar. Foi bem interessante essa videoconferência. Fizeram um site 3D de Petrópolis, depois eu vou passar o link, que você vê a história dos pontos históricos de Petrópolis usando aquele óculos mais simples, tá? De anaglifos, aquele ciano e magenta. Sistema de projeção estereoscópio de luz polarizado de baixo custo. A gente criou um cineminha 3D, traduzindo, a gente criou um cinema 3D de baixo custo na escola. Quer dizer, com luz polarizada, que é aquele mais, e não gastamos aí nem R$300. Esse realmente é de baixo custo. Imagens e vídeos 3D, os alunos aprenderam a produzir. Então, tudo isso aconteceu em um ano. Foi em 2010, esse projeto também foi bastante premiado. Bom, esses links eu julguei como importantes. Tem aqui esse é o meu blog. Isso aqui é um portfólio dos jogos que foram feitos em 2009, que são jogos no Scratch. Tá? Os jogos do Kodu, infelizmente, a gente ainda não teve tempo de filtrar e colocar na comunidade. Esse é o site Petrópolis 3D, que está em construção, foi feito por alunos, o projeto nem existe mais, então talvez só ano que vem que eles vão alimentar melhor esse site. Esse é o meu e-mail. Bom, obrigado. E vamos ver se dá um tempo para perguntas, né? Agora a gente vai para o momento das perguntas. Quem gostaria de começar? Quem tem perguntas? Na verdade, eu quero parabenizar você, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? E isso faz os professores terem esperança que as coisas podem acontecer realmente. Né? Obrigado. Muito bem, muito legal mesmo. Obrigado. Mas eu queria deixar claro que isso, eu estou repetindo muito isso, não são coisas impossíveis de fazer. Você não precisa ter um conhecimento técnico absurdo. Para você ter uma ideia, o Kodu, eu não sabia muita coisa sobre o Kodu, quando eu comecei a trabalhar com ele na escola. O que eu fiz? Eu deixei os alunos lá 2 horas mexendo no Kodu, e aí eles começaram a me ensinar como é que faz. Então, na verdade, o conhecimento técnico não é tão importante. Né? É isso mesmo. Isso você deixou muito claro para a gente. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Eu gostaria de saber se existe algum repositório com material em português com treinamento, como é que usa, tutoriais para o uso desses programas. Em português é complicado, porque o Scratch, por exemplo, é do Meet. Então, tem muito material em inglês. Agora, o interessante do Scratch é que ele está em vários idiomas, o software em si. Então, você consegue, vocês viram ali que estava tudo em português. E ele é muito simples de usar. Existem materiais, mas são materiais assim, meio perdidos. Eu não sei nem te falar que algum site interessante que tem material sobre Scratch.
O Codou é a mesma coisa. O Codou então, é muito ainda preso lá nos Estados Unidos. Tá? O Brasil, infelizmente, ainda não usa muito Codou, e eu vou te dizer por quê. Ele exige um pouco mais de máquina, de processamento. Então, não é qualquer computador que você roda bem o Codou. Mas isso realmente é um problema. Mas, em contrapartida, eu estou te dizendo que é muito fácil. Se você colocar um adolescente, ou você mesmo, claro, e ficar ali algumas horas praticando, você vai ver que é tudo muito intuitivo, muito amigável, então você acaba conseguindo produzir coisas muito rapidamente. Não nego que os alunos consigam aprender, eu estou falando dos professores. Não, mas é que está, é isso que eu estou falando. A gente tem um pouco essa fala de que o aluno já está preparado para o mundo tecnológico. Na verdade, o aluno, gente, ele tem um oceano de conhecimentos de tecnologia, mas com a profundidade de 1 milímetro. Então, eles não sabem tanta tecnologia quanto a gente acredita, e aí a gente fica um pouco acuado com isso, né? Mas quando você começa a aprofundar, você começa a aprender mais alguma coisa, e começa a aprofundar, você vê que ele não tem muita profundidade naquilo, porque ele é um consumidor. Quando você começa a falar de produção de tecnologia, aí a coisa engrossa para todo mundo. Aí tem que estudar mesmo um pouquinho, mas esses softwares que eu apresentei aqui, qualquer um que quiser baixar, é gratuito, e vocês vão ver que é realmente muito fácil de manusear. Aqui, o público-alvo que você disse são crianças e adolescentes, né? Os tipos de games que você falou. Eu sou professora de EJA e tem muitas professoras aqui que dão aulas para jovens e adultos. E como a gente pode estar usando esses games para atrair esses jovens e adultos, esses alunos? Como eu falei, esses softwares eles são simples e podem ser trabalhados com crianças de 8 a 80 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o jogo em si, se você olhar a cara dele, ele é muito infantilzinho. O Scratch, por exemplo, é um sapinho que vem na tela. A primeira tela dele é uma tela vazia com sapinho. Aí, o que o aluno meu do ensino médio fez? Tirou o sapinho, colocou uma nave espacial muito bem elaborada, pegou uma super explosão lá num site de fotos e colocou aquilo parecendo explodindo. Quer dizer, quando você olha um jogo, infelizmente eu não trouxe aqui, mas quando você vê um jogo feito no Scratch, que é um software criado essencialmente para criança, com esse aspecto, você não acredita que aquilo é Scratch, você acha que aquilo ali é um jogo comercial até. Então, qualquer um pode usar e qualquer um pode produzir. No caso do EJA, a gente está falando de pessoas que não estão muito ligadas a games, mas acreditem, quando uma pessoa começa a brincar no Scratch ou no Codou, vira um pouco criança. Tá? Eu tive uma experiência há pouco tempo, eu fiz um curso lá no Instituto de Educação em São Paulo com educadores, e foi difícil terminar o curso, porque eles começaram a brincar no Codou, no caso, uma oficina de Codou, e eles queriam ficar brincando. Então, a parte técnica que eu iria explicar logo, né, a parte mais elaborada, ficou um pouco difícil, porque eles estavam ali se divertindo. Então, eu acho que isso não tem tanto essa barreira da idade para produzir. E outra coisa também que eu acho interessante no caso do EJA, eles podem produzir para idades menores. É o que os meus alunos às vezes fazem. São alunos de ensino médio que produzem um joguinho para criança. Por exemplo, tem um joguinho ali dos 7 erros contra a dengue, no combate contra a dengue. Quer dizer, foi feito para crianças, por adolescentes. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa Eu também tarde. sou de Petrópolis, não conhecia seu trabalho. Com relação à realidade aumentada que você mostrou, eu também mexo com realidade aumentada. Você usou quais softwares para fazer aquelas simulações? O que eu reparo é o seguinte, eu não sei se vocês têm a mesma sensação. Quando eu fui ali embaixo e vi as realidades aumentadas, eu vi que elas não têm muita questão da textura, não tem, é uma imagem muito simples. E a linguagem do adolescente não é essa. Né? Aquilo é usado para simulação profissional. Então, de repente, lá isso não é tão importante. Não sei, eu acho que seria. Mas o aluno na escola ele precisa de um aspecto visual bem convincente. Então, o que eu estou usando? Aí vem uma coisa que eu já tenho. Infelizmente, isso não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro. Eu tenho um certo domínio do software tridimensional comercial 3D Studio Max. Esse é bem conhecido, talvez o mais conhecido. Então, eu faço os modelos no 3D Studio Max. Eu uso um software que é gratuito, chama MR Planet. Você já ouviu falar no ArtToolkit?
Sim, o É ARToolKit, o que eu utilizo. ele é gratuito também, só que você precisa conhecer um pouco de C, ele não é tão simples. Esse que eu estou te falando é mais para o usuário final. Você simplesmente faz o seguinte, no MRPlanet, você pega um marcador, ele te oferece lá 27 marcadores diferentes, você pega um marcador, pega o seu modelo que você fez em 3D Max e fala, ó, esse marcador, esse modelo, e está pronto. Né? Então é para o usuário final isso. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Eu sou professor de Educação Física. E você falou sobre softwares de criação, né, o Kodu, o outro. Em relação a jogos de movimento, como a gente pode fazer em relação a movimento mesmo? Porque a Educação Física... Desculpa, vou voltar lá no início, né, que você falou, às vezes é fácil, mas a gente se pega nessa dificuldade, porque também sou professor de EJA e... Os alunos de EJA, de uma certa forma, eles já vão à noite ao estudo, no caso, já estão cansados. Quando a gente vai fazer alguma atividade com eles, às vezes a maioria não faz atividade física, porque às vezes fala que não tem tempo, aí a gente tenta buscar ele para dentro da escola e na escola fazer atividade física, mas às vezes, eu estou cansado, fiquei o dia inteiro no trabalho. Enfim, talvez o Xbox, né, o aparelho, com esse tipo de jogos, de movimento, a gente poderia trazê-los para dentro da atividade. Mas como trabalhar esses programas? Existe algum programa que a gente possa editar para esse tipo de atividade ou não? Eu vou te dar 2 exemplos. Eu não sei se vai atender a sua pergunta. A primeira, por exemplo, eu tenho um videogame. Parece brincadeira, mas recentemente eu comprei meu primeiro videogame da minha vida, né? Você pensa, pô, eu trabalho com jogos há anos, não sou um jogador, eu uso mais o Xbox para fins medicinais, porque eu preciso fazer exercício. Então, comprei o Xbox por causa disso. A escola estava acontecendo a Olimpíada da escola, né? Então, os professores de Educação Física resolveram fazer lá os torneios, aqueles esportes, aquela Olimpíada clássica que toda escola tem. Só que a gente resolveu incrementar uma modalidade, que tinha que ter o campeão Kinect. Não tem nada a ver com patrocínio de Microsoft. Eu peguei o meu Xbox, levei para lá, e aí a gente fez lá, tinha lá o vôlei de praia, tinha o futebol, tinha o boxe, foi muito usado o boxe, tinha o ping-pong. Então, a gente fez competições usando o Kinect. Todo mundo entrou. O diretor entrou, o servente entrou, todo mundo queria brincar naquilo. Então, isso realmente ultrapassa a barreira da idade. Outro exemplo, que tem muita ligação com a educação física, a gente tem um colega lá, o professor Naval, ele é mestre de capoeira, e os alunos resolveram fazer, porque eles gostavam muito desse professor, resolveram fazer um jogo, tipo esse Street Fighter, que é um boneco do outro lado brigando com o outro, só que em vez de ser brigar, um jogava capoeira em relação ao outro. Eles estavam fazendo isso no Scratch. Infelizmente, o projeto finalizou o ano e esses alunos se formaram e o projeto foi abandonado. Mas eles estavam construindo isso. Determinada tecla que apertava, o boneco que ficava gingando, ele fazia uma pose da capoeira, e dependendo do momento que ele fazia a pose em relação ao outro, dava uma pontuação. Então, era tipo, não era uma luta, né? Claro, capoeira não é uma luta, mas ele ganhava ponto, ele tinha um adversário, e a ideia dele era fazer as poses mais complexas no momento mais certo. Então, eles estavam fazendo isso e eram alunos do ensino médio. Sim. Eu nem me intrometi nesse projeto, eles é que estavam fazendo. Sim, ok. O primeiro, legal, porque teve um movimento. O segundo já é uma parte de competição. A minha questão seria mais a questão de criação para jogos de movimento. No caso, não existe nenhuma ferramenta para jogos de movimento mesmo, né? Assim, até então não, né? Ferramenta para jogos de movimento. É igual o Kodu, por exemplo. Você monta os jogos. Sim. Mas aí seria jogo de estratégia, jogo matemático. Mas o Kodu você pode fazer qualquer jogo. Você pode fazer um jogo de corrida, que ele tem que buscar estratégias para chegar no caminho mais rápido. O comando do boneco será dado pelo seu movimento. O Kodu, ele permite que você... Tanto o Kodu quanto o Scratch, tá? Acreditem, tem já plugins, softwares, o pessoal inventa coisas muito rapidamente.
Eu tinha até testei um no Kodu que você comandava com voz. E tem também um comando por movimento, só que esse plugin eu ainda não utilizei. E o Scratch também. Tem um que ele lê, esse está disponível gratuitamente. Eu acho que eu vi isso inclusive no site do Meet. Você baixa com o seu Kinect, você consegue perceber as partes do corpo, e aí você pode ter um bonequinho desenhado ali no Scratch e conseguir ele se movimentar. Mas eu confesso que eu não tenho uma experiência muito profunda nisso. Mas é possível, né? É possível. Além de tudo, esse equipamento se torna caro, né? De repente, para colocar na instituição, né? Esse é um problema, né? Você trabalhar com videogame, console profissional, você vai ter que convencer a direção. A gente sabe que videogame é mal visto, né? Infelizmente, ainda existe essa ideia errada de que game é só diversão, não serve para mais nada, quando, na verdade, ele tem um potencial muito grande de convencimento, de engajamento do aluno no processo pedagógico. Então, a gente tem que tirar um pouco esses tabus, né, de que videogame é ruim. Eu já consegui convencer a minha direção, né? Acho que cabe cada diretor, cada professor convencer a sua direção de que aquilo ali vai ter uma importância pedagógica, né? Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Uma parte que a gente vê com dificuldade para a criação de jogos é a narrativa do jogo, né? Por exemplo, todo o processo dos desafios, a narrativa, a história toda do jogo, né? O desenvolvimento do jogo, do ponto de vista de conceito mesmo. Você agiu porque quando você deixa o aluno fazer sozinho, né, totalmente sozinho, você vai passar um nível para o outro com uma certa facilidade. Pode ser isso também. Mas, assim, jogos mais complexos, que exigem uma narrativa mais elaborada, você ajuda ou como é que você faz? Na verdade, isso é uma troca constante. Primeiro porque eles têm uma experiência de jogos muito grande, né? Os alunos, eles são realmente jogadores, eu não sou. Então, eles têm uma ideia de dinâmica de jogo, só que é aquela coisa ainda do adolescente. Ele quer colocar tudo que ele acha legal em todos os jogos em um jogo só. Então, você tem que ter uma orientação, né? Senão você vai se perder. Mas essa questão de planejamento, por isso que a gente tem aquele brainstorm lá que eu citei, que é importantíssimo, que você vai definir a cara do jogo. Outra coisa que é importante, se o jogo é de biologia, ele tem que ter um apoio do professor de biologia, para ver se a linguagem textual ali está de acordo, se os conteúdos estão sendo bem atendidos, se não estão colocando nenhum absurdo lá. Então, o professor de biologia ele tem que não só indicar o que pode ser interessante para ele utilizar, como também validar ou não o que está sendo feito. Então, na verdade, é um processo colaborativo. É claro que quanto mais eu deixar o meu aluno desenvolver o projeto, para mim é melhor. Mas, em contrapartida, eu tenho que ficar o tempo todo orientando e pedindo ajuda dos colegas para que a coisa tenha uma convergência interessante. Mais alguém? Olá. Primeiramente, gostaria de parabenizar a sua iniciativa de trabalhar com jogos, com games, mesmo não sendo jogador, mas eu vi algumas falas suas de que alguns desses projetos de jogos foram desenvolvidos com turmas de final de ano, né, estavam se formando. Então, não deveria partir um pouco de você também, ou da escola que você está trabalhando, em tentar aproveitar esses projetos que foram deixados à parte porque as turmas se formaram, porque parece que às vezes você está perdendo a oportunidade de pegar um projeto que estava tão bem encaminhado que vai ser abandonado porque a turma se formou e ele pode ser aproveitado pelas turmas anteriores. Eu vou te dizer que no meu projeto, aliás, em todos eles, eu digo sempre isso para todo mundo. O importante não é o produto final, é o processo.
Então, se o aluno chegou no final, se fez um super jogo, ou se ele simplesmente fez uma parte do jogo e ele passou pelo raciocínio lógico matemático que eu queria, ele fez as estruturas de decisão, se isso acontece, então faça aquilo, se não faça aquilo outro, os laços de repetição, declaração de variáveis, isso tudo é muito usado em programação e no Scratch a gente usa. Então, esse processo é importante. Trabalhar em colaboração, terminou, não tem problema, a gente zero, vamos começar os jogos do zero. Claro, todo o meu projeto ele é aberto, eu dei o meu e-mail pessoal. Quem quiser replicar esse projeto, eu tenho todo o prazer de passar todas as coordenadas possíveis. Então, na verdade, o projeto ele nunca morre. Esse projeto eu aplico desde 2008. Até hoje ele ainda existe, só que agora ele está com uma característica um pouco mais profissional, porque eu estou dando um curso para produção de... Por incrível que pareça, eu não sou jogador, mas eu faço personagens para jogos profissionais. Então, eu estou dando um curso para os alunos aprenderem a criar personagens profissionais para jogos 3D. Então, já está com uma característica mais profissionalizante. Tá? Mas o projeto ele evoluiu. Né? Vamos dizer assim, a gente começou com jogos do Scratch, depois entrou o Kodu, e entrou um pouco de C#, eu ensinei um pouco de C# para os meus alunos. Vi que não estava dando muito certo, porque o pessoal da arte já estava querendo ir embora, né, que eles não queriam programar. Então, eu entrei com essa questão da criação de personagens 3D. Então, na verdade, eu concordo e discordo um pouco. Concordo porque é triste você ver, por exemplo, esse jogo da capoeira ficar meio que parado pela metade e ninguém querer, porque o aluno ele quer fazer o dele, ele não quer pegar uma coisa que está iniciada. E eu não brigo com o meu aluno, e aí é por isso que eu discordo nesse sentido. Eu valorizo o aluno criar o próprio jogo dele e falar, olha, esse aqui não conseguiu cumprir o cronograma, vamos tentar fazer até o final, porque os meus projetos são duração de 1 ano. Se o aluno resolver em novembro começar a fazer um jogo, ele já sabe que ele não vai terminar, mas ele já produziu outros jogos. Né? Então, na verdade, aquilo que eu falei, o importante é o processo por qual eles passam. Maravilha. Oi, Guilherme. Bom, tudo bem. Eu queria saber só da questão dos dois que você falou para a gente, do Scrap e do Kudu, né? A questão de... Todos os dois trabalham para a plataforma web, né? Você vai publicar e esse jogo vai ser trabalhado numa plataforma web, nunca para 32 bits ou para um outro console. O Scratch ele tem uma limitação pelo seguinte, você pode entrar no site do Meet e jogar os jogos online que já foram compartilhados. Mas para você desenvolver, você tem que baixar um software, nesse software você desenvolve o seu jogo e aí você decide se você quer compartilhar ou não. Eu, no meu projeto, falo que eles têm que compartilhar quando o jogo está aprovado, está com o aval do professor, está tudo certinho, então vamos compartilhar isso. Ele roda online, aí depois, sim, lá no site, qualquer pessoa pode jogar, ele roda em cima de Java. Tá? Esse é o Scratch. O Kodu é um pouco diferente, porque ele tem a plataforma para Xbox, que é de onde originou o Kodu, foi para Xbox 360, você paga para ter o Kodu, se você quiser ter o Kodu no Xbox, você tem que pagar. Tem uma versão demo que dá um tempo, quando você está construindo metade do teu mundo lá, acaba o tempo, você tem que começar do zero de novo. Então, você tem que comprar. E aí lançaram a versão para PC, que é gratuita. O que é a versão para PC? Você vai ter que baixar o software do Kodu, que é grande, demora um pouco para baixar, bem maior do que o Scratch. E aí você fica rodando com ele ali na sua máquina, offline, e quando você termina, você consegue compartilhar ele numa plataforma online, sendo que você também tem um arquivo do jogo, você pode exportar um arquivo, e aí você pode, por exemplo, mandar, isso acontece muito. Às vezes o aluno manda, o professor, não estou conseguindo fazer aquele esquema que eu queria, que o boneco pulasse a ponte aqui, ia perder esse ponto e tal, não sei o quê. Estou mandando um arquivo aí para o senhor. Aí eu recebo, dou orientações, olha, usa esse código aqui e tal, e devolvo para ele. Então, isso é possível fazer. Então, tem as suas limitações, mas também tem as suas liberdades. Na questão do Scratch, roda também em cima de Java? O Scratch roda em cima de Java. O Kodu, eu não sei como é que isso fica... Não, o Kodu você não joga online. O Kodu você só joga offline.
Mas o Scratch, ele roda em cima de Java. Não existe uma opção desse Scratch offline? É só online? Não, Scratch? O Scratch. Tem os dois, ou offline ou online. Eu posso gerar um CD e... Só que aí é que tá, você não vai ter o executável, você vai ter o arquivo do Scratch, a pessoa tem que ter o Scratch baixado na máquina para ela conseguir executar o jogo. Ela vai ter que abrir o jogo dentro do Scratch e mandar executar o jogo dentro do Scratch. Tá, o Kodu não dá até por questão de processamento de imagem. É 3D, isso não dá para rodar ainda online. Acho que não. Bom, Não, só para ver se tu está pensando em ferramentas profissionais de jogos. Por exemplo, ali embaixo a gente viu que a ferramenta Unity, que é a ferramenta profissional para desenvolvimento de jogos tridimensionais. Sim. Já tem alguma experiência? Está pensando em alguma coisa nessa linha? O Unity ele tem a grande vantagem dele conseguir publicar em multiplataformas, né? Então, certamente é uma promessa, vamos dizer assim, de algo bom que vem por aí. Porque você pode produzir dentro do Unity 3D até para celular. Apesar de ser ambiente tridimensional, você consegue já fazer coisas para o smartphone. Só que é uma coisa que, apesar de ser uma engine para jogos, que tem as suas facilidades para jogos, ela exige um conhecimento de programação. Isso, no conteúdo escolar, isso limita um pouco por questão de tempo. Se você quiser ensinar, vamos dizer, você conhece muito bem o Unity e quer ensinar durante os 3 anos com seus alunos lá da sua escola, de forma que no 3º ano eles vão conseguir produzir seus primeiros jogos. Perfeito. Agora, se você quer usar o Unity 3D para usar com alunos do 1º ano e no final do 1º ano já produzir jogos, eu acho difícil. Mesmo que você domine o Unity, os seus alunos não dominam. Então, para eles chegarem a produzir os primeiros jogos em Unity, eu acho que precisa de um tempo mais do que 1 ano. Eu, como só formato os meus projetos para 1 ano, eu ainda não pensei dessa forma, mas é claro que para desenvolvimento profissional, comercial, para jogos, ou até mesmo dentro da educação, o Unity é, sem dúvida, uma excelente opção. Guilherme, deixa eu te perguntar, a gente estava falando dos jogos, do Scratch, do Kodu para a plataforma web. Como é que fica a questão de autoria desses jogos que a gente vai... Depois de pronto, como é que fica a questão da autoria? Os meus alunos brigaram muito porque há pouco tempo eles descobriram que tem um português, um cara lá de Portugal, que pegou o jogo deles, mudou as figuras, só mudou as figuras, a dinâmica, a estrutura do jogo era deles, e publicou como um jogo diferente. Falei, gente, mas é isso. O seu jogo continua lá, só que o cara criou uma cópia do teu jogo ali. Quer dizer, você não tem a propriedade disso. O seu jogo foi publicado para a web, para qualquer um usar. Né? Se você não quer isso, não publica. Né? Pega o seu arquivo e compartilha entre seus amigos. Né? Então, o Kodu é a mesma coisa. Você pode jogar o seu joguinho na plataforma online, e qualquer um pode fazer o download, entrar no seu código, ver o que você fez, mudar alguma coisa, e, claro, ele não vai publicar por cima do seu jogo, mas ele pode publicar um jogo que é quase idêntico ao seu, aproveitou todo o trabalho que você teve ali para fazer... Mas o que eu falei, gente, vocês não estão fazendo jogos profissionais, vocês estão aprendendo como programar jogos e estão aprendendo um monte de coisa legal, mas vocês não estão fazendo jogos profissionais, né? Para fazer, se você quer o seu direito autoral, quer ganhar o seu dinheiro fazendo jogo, você vai então fazer um curso aí de Unity 3D e vai fazer seus jogos profissionais. A questão de autoria que eu digo é assim, nessa plataforma online vai ter a autoria de fulano de tal fez, você tem que criar uma grupo conta, de pessoas. Tanto o Scratch quanto o Kodu, você tem que fazer uma conta primeiro no site, e quando você publica, está amarrado a tua conta. Aí você pode pôr a descrição do seu jogo, quem foi a equipe, e aí, sim, no site do Meet está lá, alguns direitos reservados. Né? Quer dizer, você não pode cobrar para a pessoa acessar o seu jogo no site, mas é assim que funciona. Bom, então vamos finalizar. Muito obrigada. Agradecemos, então. Obrigado.
Bacana o seu trabalho, professor. Muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigada.